Direito. Nosso convidado de hoje é ministro do Superior Tribunal de Justiça. Integra a 6ª turma, que faz parte da 3ª sessão do STJ. É também membro da Corte Especial desse tribunal. Formado pela Universidade de Brasília, é especialista em Direito Público pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Membro honorário do Instituto dos Advogados Brasileiros, ele faz parte do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e é conselheiro da Escola Nacional de Formação e Aperfeiçoamento de Magistrados. Estou falando do ministro do Superior Tribunal de Justiça, Sebastião Alves dos Reis Júnior. Está começando o Discutindo Direito. Muito bem-vindo, ministro. Parabéns pelo trabalho. Eu tenho acompanhado várias das suas decisões e nós vamos falar sobre decisões na área do direito penal, do direito criminal. O nosso programa aqui, Discutindo Direito, ele procura debater teses jurídicas do STJ, dos tribunais superiores. E eu vou começar já com alguns temas para ouvir a opinião do senhor. Qual o valor probatório? Eu, quando era promotor do júri, tinha um caso em que a defesa quis usar uma carta psicografada como prova. E a gente sabe que pela doutrina é considerada como uma prova mágica. Qual a opinião do Superior Tribunal de Justiça sobre o valor probatório de cartas psicografadas, independentemente da fé de cada um? Bem-vindo, ministro. Gostaria primeiro de agradecer a oportunidade de estar aqui nessa conversa. Bom, isso foi uma decisão recente do tribunal sobre esse assunto, em que a parte questionou, a parte que estava sendo acusada de determinado crime, do uso pelo Ministério Público como prova de uma carta psicografada. A conclusão foi no sentido de que não teria validade, ou seja, é uma situação meio assim, excepcional, sem entrar no mérito de quem acredita, quem não acredita, né? Porque se você abre espaço para esse tipo de prova, nós poderíamos caminhar para tarólogo, para búzios, essas coisas todas. E fica uma coisa muito complicada, porque você não pode contraditar, você não pode questionar aquele que escreveu a carta, você não pode... Então, é uma situação realmente que independente de se acreditar ou não da crença de cada um, é uma prova que ela não tem como sustentar uma acusação, né? Nós estamos dentro do processo, uma coisa que orienta o processo em geral e em especial o criminal é o contraditório, né? A oportunidade da defesa questionar as provas que são apresentadas contra ela. E esse tipo de prova, como você vai questionar, né? Primeiro, você não estava presente no momento em que a carta foi psicografada. Segundo, que você não tem como perguntar para quem mandou a carta lá de cima, quem ditou a carta, ou fazer algum questionário, perguntar isso e aquilo, né? Botar em dúvida esse tipo de fala. Então é muito difícil. Então essa prova realmente ela não tem como ter uma força que a gente chama força probante, né? Ou seja, e como no caso, acho que, se não me falha a memória, era o homicídio, e aquela prova ia ser apresentada perante um júri, né, que não tem inclusive um preparo técnico para avaliar, o peso de cada prova, né, eu acho que fica mais importante ainda a exclusão dessa prova do processo. Olha que interessante, foi no início dos anos 90, foi num júri também e num caso de homicídios, que interessante, que a justiça ela é laica, evidentemente, como o Estado brasileiro. Então, a ciência jurídica se baseia na racionalidade e na lógica, independentemente da fé de cada um. Exatamente. Muito bem. Agora, vamos para um outro tema ainda ligado à questão da prova. Crimes sexuais. Estupro, importunação sexual, ou mesmo a questão da Lei Maria da Penha. Claro que a palavra da vítima ela tem valor desde que cotejada com outros elementos de prova. Mas eu queria ouvir a opinião do senhor. Como fazer? O senhor é um magistrado experiente, está há muitos anos no Superior Tribunal de Justiça. Como fazer para mensurar se ali existe uma carga excessiva, se existe um exagero, uma distorção, ou se realmente se trata de uma vítima autêntica? Como faz o magistrado para fazer essa distinção? É uma situação muito difícil, né? Porque normalmente esses crimes, a grande maioria das vezes,
ele acontece o que a gente fala, né, a portas fechadas, né? Não é um crime que acontece publicamente, você não vai ter uma câmera filmando um roubo, um furto na rua, que você tem a câmera, tem uma testemunha, etc. E aí você utiliza esse conjunto probatório para chegar a uma conclusão. Ali realmente em geral, é muito comum a palavra da vítima contra a palavra do acusado. Eu acho que o juiz, primeiro, como eu sou um juiz de um tribunal superior, eu vou trabalhar com aquilo que chega pronto para mim, ou seja, né, eu não conduzo a produção da prova, eu não vou ouvir a testemunha, eu não vou ouvir as partes. Então, em especial, eu levo muito em conta a opinião do juiz, porque foi aquele que colheu as provas, né? Foi ele que ouviu a vítima, foi ele que ouviu o acusado e, eventualmente, ouviu alguma outra testemunha que talvez não tenha presenciado o ato, mas do convívio, né? Então, para você, é muito comum uma prova de abuso infantil, você vai ouvir os familiares, as pessoas, professor da escola que percebe uma mudança de comportamento na criança, essas coisas todas que vão constituir um quadro que vai orientar o juiz. Mas nessa situação, eu acho que o que vai pesar é a convicção, ou seja, a coerência do depoimento da vítima, que é o que vai levar o juiz. Ou seja, aquilo tem uma determinada lógica, aquilo como posso dizer, ela tem conteúdo, né? Ou seja, é coerente, né? É coerente aquilo que a vítima está falando, ou seja, é possível você acreditar nisso, e a forma que ela depõe, a convicção. É claro que ela muitas vezes vai estar emocionalmente debilitada, tudo, mas até isso serve para orientar o juiz. E eu, como um juiz de tribunal superior, eu levo muito em conta justamente aquilo que aquele juiz que colheu a prova, a conclusão que ele chegou. Por daí a importância, inclusive, para que a gente fala, né? Ou seja, quem colhe a prova tem que julgar. Certo. Porque eu acho que é o olho no olho, né? Ele vai olhar para a testemunha e sentir as provas, vai ser de prova naquele momento. Que interessante. Agora, mas seria importante o senhor dar uma explicação para o nosso público sobre a função do STJ. A súmula 7 proíbe que seja feita reavaliação de prova, mas o STJ pode também analisar o valor que aquela prova recebeu do magistrado. Como é que é isso? Explica. Bom, até para a gente é difícil explicar. Bom, o que acontece? O Superior Tribunal de Justiça é um tribunal de recurso, né? Ou seja, você tem o juiz que julga a causa, o juiz monocrático, sempre é possível a apelação, nesse momento que a gente chama das instâncias ordinárias, né? Então, nas instâncias ordinárias é livre para o julgador avaliar a prova. Então ele vai ler um depoimento, de primeira instância vai poder questionar a parte, questionar o testemunha, determinar eventualmente a produção de uma prova que ele entenda que seja necessária, indeferir a produção de uma prova que ele acha que é desnecessária, que não vai agregar nada ao processo, etc. O Tribunal de Justiça vai trabalhar com base nessas provas e existe aí a possibilidade do que a gente chama do recurso especial, que é o que vai ser apreciado pelo Superior Tribunal de Justiça. Eu não vou nem entrar na questão do recurso extraordinário, senão a gente vai começar a ver vários caminhos, né? Então tem um recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça, ele julga matérias de direito. Então o que a gente fala? Se o tribunal, lá embaixo, as instâncias ordinárias falaram que o quadrado é redondo, o tribunal vai trabalhar com o quadrado é redondo. Se falar que o redondo é quadrado, é isso que o tribunal vai fazer. Então você tem um contexto fático, que a gente fala, que foi delimitado pelas instâncias ordinárias, e nós vamos pegar a lei e aplicar esse contexto fático, né? Essa é a regra. Agora, numa questão do direito penal, existem algumas peculiaridades, né? Primeiro que a possibilidade que a gente fala, ou seja, porque às vezes, mesmo tecnicamente o recurso tem uma série de requisitos, mesmo não estando preenchidos esses requisitos, num processo penal, ou seja, você pode caminhar, por exemplo, a concessão de uma ordem de ofício, você percebe alguma ilegalidade e você olha, o recurso especial, tecnicamente, seguindo as regras, né, você tem que indicar qual dispositivo de lei está sendo violado, você vai trazer uma divergência, uma outra decisão que decidiu de forma diferente daquela, você vai ter que dizer onde que foi proferida a decisão, quando foi, ou seja, é uma série de discussões de requisitos
requisitos técnicos, vamos dizer, você tem a burocracia jurídica, a burocracia do processo, e para ser conhecido o recurso, para você examinar o mérito. E, eventualmente, você verifica, olha, isso aqui não preencheu todos os formulários, né? Ou seja, não está tudo certinho, mas, de qualquer forma, a gente consegue perceber que existe uma ilegalidade, então nós vamos conceder uma ordem de ofício, vamos superar essa deficiência técnica e vamos reconhecer o direito reclamado. Agora, na questão, então, uma questão dessa da súmula 7, então, quando a gente fala isso, se você vai discutir, você não vai discutir se fulano matou ou não matou, você não vai discutir se fulano roubou ou não roubou. O que a gente pode fazer é avaliar se o acervo probatório, que foi considerado naquele momento, é suficiente para aquilo ou não. Então, por exemplo, e vou mais além um pouco, vou verificar, por exemplo, se determinada prova é legítima ou não, se aquela prova foi colhida de acordo com as normas processuais vigentes ou não. E aí, se eu, por exemplo, chegar a uma conclusão que aquela prova não é válida e aquela prova é a única que sustenta uma eventual condenação, eu tenho que caminhar necessariamente para absolvição. Então, por exemplo, vamos dizer, o fulano foi acusado de ter roubado. E qual que é a prova que tem contra ele? Ele confessou isso. E você verifica que, por exemplo, que a confissão foi obtida mediante tortura. Essa confissão não tem validade. Não tendo validade, a única prova sendo aquela, ele acaba sendo absolvido. Então, é mais ou menos isso, ou seja, eu não vou poder analisar o contexto fático, mas você tem como avaliar a validade da prova e outra coisa, tendo várias provas, o peso da prova, né? Aquela prova, por exemplo, acontece muito no júri, que a prova do ouvir dizer. Você verificou, você estava presente quando fulano matou Beltrano? Não. Mas como é que você está falando que fulano matou Beltrano? Porque eu ouvi dizer que fulano tinha matado Beltrano. Então você vai avaliar a força dessa prova. Né? Ou seja, não estou desmentindo que essa pessoa tenha ouvido aquilo. Mas será que isso é suficiente para justificar a condenação de uma pessoa? Né? Então é mais ou menos isso que a gente caminha, ou seja, é o aspecto jurídico do processo. Pessoal, olha quanta coisa interessante que o ministro acabou de falar. Em primeiro lugar, o Superior Tribunal de Justiça é um tribunal que está em Brasília, um tribunal cuja função é fiscalizar o respeito e a obediência às leis federais. Ele não analisa a prova, mas, por exemplo, se um juiz de uma instância inferior condenou alguém, por exemplo, com base numa prova extremamente frágil, uma carta psicografada, falamos há pouco, uma testemunha de ouvir dizer, ou mesmo alguma prova que não foi colhida no contraditório, quer dizer, em juízo, depois do processo ser instalado, o STJ pode rever isso. E ele falou uma coisa interessantíssima, não sei se vocês perceberam. Para entrar com recurso e trazer um processo lá do Estado, do Tribunal Estadual, do Tribunal Regional Federal do Estado, para o STJ, não é tão simples assim. Tem uma série de requisitos. E muitas vezes a parte recorre e não obedece esses requisitos, não junta a cópia da decisão, do acordo, por exemplo. O que ele disse? O STJ verifica que não dá para conhecer daquele recurso, não dá para julgar, que ele não obedeceu os requisitos. Mas, como ele presenciou uma ilegalidade, de ofício, quer dizer, mesmo que ninguém peça, o Superior Tribunal de Justiça pode corrigir aquela ilegalidade e dizer, olha, o recurso eu não vou nem conhecer, não vou nem julgar, mas eu vi aqui uma ilegalidade, então eu vou conceder aqui uma ordem para liberar a pessoa dessa ilegalidade, anulando o processo ou soltando a pessoa ou mesmo absolvendo. Muito interessante essas questões colocadas. Ministro, vamos continuar aqui com o nosso bate-papo aqui, que está muito interessante. Vamos falar de um tema que é recorrente, reconhecimento. Eu, por exemplo, São Paulo foi assaltado, que também é nenhuma novidade. Fui assaltado em São Paulo e fui vítima de roubo. Só que eu segui o assaltante, avisei a polícia e conseguimos prender. Bom, fui na audiência para reconhecê-lo. Colocaram ele na minha frente. Eu olhei, falei, é ele. Mas não é assim que a lei diz, não é? O reconhecimento tem que ter os requisitos, porque você pode até ser induzido por uma situação. No caso, eu tinha certeza, porque fiquei muito tempo com ele, eu mesmo que com a polícia o prendi. Mas imagine o seguinte, senta ali o réu, a parte olha e fala, é ele sim. Não teria que ter um procedimento anterior, lá no artigo 226? Como é que o STJ está vendo essa questão do reconhecimento? E eu já aproveitando,
o reconhecimento na fotografia, olhando a fotografia. Queria te ouvir. Bom, a questão é a seguinte, ou seja, o Código de Processo Penal, ele orienta essa questão do reconhecimento a um determinado procedimento. Você tem que pegar a pessoa que vai ser reconhecida, colocar junto com outras pessoas, ou seja, sem qualquer possibilidade de induzir aquele que vai reconhecer a uma determinada situação. Então, e as pessoas têm que ser colocadas, são pessoas parecidas. Eu não posso, por exemplo, eu acho que a pessoa que me assaltou foi um oriental. E aí que coloca um oriental e 4 pessoas negras. Ou seja, isso não é um reconhecimento. É claro que você está, de uma certa forma, induzindo a pessoa a reconhecer aquele único oriental que estava lá dentro. Antes de olhar para a pessoa, é preciso olhá-la juntamente com outras pessoas. Dentro de um determinado contexto, justamente para ter credibilidade a isso. Mas o que o tribunal tem percebido ao longo dos tempos é que mesmo em situações assim, ou seja, primeiro, a jurisprudência caminhou num determinado sentido, de forma a dizer que, olha, essa formalidade não é uma obrigação. Ela passou, a jurisprudência durante muitos anos, ela começou a entender que aquela formalidade era uma orientação da lei. Então, pode ser cumprido, pode não ser cumprido. Se não for cumprido e você tiver outra forma de chegar a uma conclusão da responsabilidade, ou seja, de que aquela pessoa reconhecida é a culpada, tudo bem, não tem problema nenhum. Ou seja, foi colocando no segundo plano e isso foi permitindo que a autoridade policial fosse fazendo cada vez de forma mais, vamos dizer assim, grotesca, né? Ou grotesca não, mais Trabalhada. vai de qualquer jeito. Então, por exemplo, ela chega, pega a pessoa algemada, coloca na frente da vítima e fala, foi fulano. Aí a vítima acaba sendo, dentro daquela circunstância, reconhecendo, foi fulano mesmo. Então ela viu ali na polícia. E essa é a mesma pessoa que é levada muitas vezes na audiência. Então a própria vítima fica, não, essa pessoa foi a que eu vi na delegacia. Então é ela. Sugestionada, ela fica induzida a chegar àquela conclusão. E o tribunal começou a perceber que esse tipo de procedimento é um procedimento não muito confiável. E isso, o dia a dia nos mostrou isso. Por exemplo, ontem mesmo, há cerca de 2 anos, nós julgamos uma situação em que um Paulo Roberto, que é uma pessoa do Rio de Janeiro, ele estava sendo acusado em 60, 70 processos. De furto, roubo, tudo, com base tudo em reconhecimento. E pior, não o reconhecimento pessoal, o reconhecimento fotográfico. Ou seja, às vezes a polícia pega uma foto no Facebook, pega uma foto no Instagram, ou tem lá um cadastro de pessoas que já passaram, já foram investigadas por algum outro motivo, e apresenta aquela foto, muitas vezes só uma foto para uma determinada pessoa, e aquela pessoa vai e acaba reconhecendo aquilo lá, né? E aí você tem que levar em consideração o seguinte, eu não sei, por exemplo, eu tenho minha memória visual é 0. Então, e você pegar um contexto, muitas vezes acontece uma situação de tensão, você está sendo assaltada, a ameaça de uma arma, é rápido, é um momento muito rápido, às vezes é noite, ou seja, com pouca luz. Então, uma série de circunstâncias, às vezes esse reconhecimento ocorre tempos depois, não imediatamente. Então, várias circunstâncias podem afetar a memória da pessoa. E aí nós começamos a questionar realmente esse procedimento, ou seja, não só o fato daquele procedimento não estar sendo obedecido, aquela regra, aquela forma de colher esse tipo de prova não estava sendo cumprida, como também esse problema da memória não ser alguma coisa que você possa confiar de forma absoluta. Isso, cientificamente, você já demonstrou isso, a não confiabilidade, né, da memória humana, tendo em vista justamente essas circunstâncias. Então, o tribunal começou a caminhar no sentido de que exigir mais rigor nessa questão do reconhecimento e que uma eventual condenação não tenha como razão de ser único exclusivamente aquele reconhecimento. É claro que há, por exemplo, em situações em que a vítima tem condições de detalhar, olha, quem fez isso foi uma pessoa loira, de olhos azuis, usava óculos, barba, estava com uma camisa azul, uma bermuda jeans, uma sandália assim, e é justamente essa pessoa que é apreendida. Então você tem aí, às vezes ele descreve uma pessoa e essa pessoa é apreendida inclusive com produto do roubo. Então são circunstâncias, é claro, é que como eu falei até da questão dos crimes sexuais, ou seja, o contexto, né, justifica você dar uma prova maior, dar uma força maior para aquela prova.
Ou seja, você não está aqui condenando único exclusivamente, olha, foi um reconhecimento feito 3, 4, 5 dias depois na polícia com uma pessoa só. Não, a vítima descreveu com todas as características quem teria roubado, essa pessoa foi apreendida com o produto do crime, etc. Então, há todo esse contexto que deve ser considerado e o tribunal começou a exigir isso. Ou seja, você não pode condenar uma pessoa única e exclusivamente por um ouvir dizer, por um sentimento, eu acho que foi ela, sabe? Eu acho que nós estamos tratando da vida, da liberdade, que talvez seja, depois da vida, é o maior bem do ser humano. Então você tem que ter uma responsabilidade para isso. Você não pode jogar, ainda mais considerando nosso sistema penal, você não pode tirar a liberdade de uma pessoa, jogar dentro do sistema penitenciário, deixar ela anos por anos lá com base num eu acho, pode ser, realmente tem, ela parece, etc. Nesse caso desse Paulo Roberto, que o tribunal recentemente afastou inúmeras condenações justamente por falha nesse procedimento, havia uma discrepância de altura, né? A vítima dizia que quem tinha assaltado, esse no primeiro caso, né, que ele começou a entrar no sistema, tinha 1,80 m e o Paulo Roberto tinha 1,70 m. Então uma diferença substancial. E ele foi reconhecido naquela oportunidade por um retrato. E aí você começa a ver, ou seja, a dificuldade, né? Ou seja, é um retrato, ou seja, a pessoa, por exemplo, é ele, só que se ele, quando foi ver fisicamente, numa audiência, começou a perceber, peraí, não é bem... Eu descrevi uma pessoa de 1,70 m e aqui eu descrevi uma pessoa de 1,80 m, parece uma pessoa de 1,70 m. Caso, mas eu vi na TV Justiça, uma manifestação do ministro Rogério Schiaretti. Esse caso. Ficou preso 3 anos. Não, são vários os casos desses, mas esse caso impressionou porque ele respondeu cerca de 60, 70%. Exatamente. Olha, pessoal, que interessante. Muitas vezes, na dúvida, é melhor você não punir alguém com o risco de punir um inocente. Por isso que a lei diz, para fazer um reconhecimento, não é colocar a pessoa na frente e falar, foi ele? Não, tem que colocar juntamente com outros parecidos, a pessoa tem que apontar primeiro quem é, para ter alguma segurança, porque senão realmente cria situações de grande injustiça. Então, parabéns ao STJ. Aliás, esse é um dos pontos que eu queria abordar. Bom, o que me agradava como promotor, me desagrada agora como advogado, né? O promotor, principalmente nas comarcas do interior, ele tem uma proximidade muito grande com o juiz. E essa intimidade de trabalho, essa confiança mútua, às vezes dá briga, mas quase sempre dá uma parceria. E essa parceria, de certa forma, reduz o direito de defesa, porque praticamente as ações já saem ali, não digo combinadas, mas com uma certa harmonia. Quando chega no tribunal, eu tenho notado que em casos de repercussão, o tribunal tende a se aliar quase sempre nos tribunais dos estados à postura do Ministério Público. O fato do STJ estar em Brasília, às vezes o STJ é criticado, o tribunal anula muito, absolve muito, mas o fato dele estar mais afastado desse clamor, dessa situação de pressão, não o coloca de uma certa forma numa posição mais favorável para analisar os fatos. Até que ponto a pressão da mídia e os jornalistas estão tomando o lugar dos juristas? Bom, eu acho que o fato do tribunal muitas vezes estar fora daquele ambiente, né, do dia a dia, de você abrir o jornal, você ver a notícia, aquela coisa toda, é muito positivo. Porque todos nós somos seres humanos, né? Ou seja, é evidente que você, por mais que você queira ser imparcial, você pode ser influenciável, impactado de alguma forma pela notícia, pelo dia a dia, para aquelas pessoas que convivem com você, aquele negócio todo. Então, realmente, eu acho que uma das coisas positivas do Superior Tribunal de Justiça, ele está realmente distante de 99% dos processos que ele julga. Tudo aquilo é uma coisa fora, né, do seu dia a dia. Isso eu acho muito positivo. Agora, eu acho que aí o que a gente tem que realmente ter um preparo do juiz, né? O juiz, esse problema que você falou da comarca pequena, né, em que há a proximidade muito grande, é um problema. Daí, inclusive, essa possibilidade de você sempre ter o recurso, né, ou seja, a possibilidade daquela decisão ser revista, porque erros podem acontecer e ninguém está acusando o juiz de ser parcial, não.
o que está acontecendo, até de uma forma, ele não percebe isso, ele não vai conseguir. Instinto de primazia sobre ele que acaba se induzindo. É aquele dia a dia, exatamente, ele está lá, ou seja, é o mesmo promotor que funciona com ele, o mesmo promotor que atua no processo de roubo, de furto, de tráfico de drogas, de agressão, de homicídio, então ele acaba tendo uma proximidade com aquilo, e o próprio promotor começa a compreender, inclusive, como é que o juiz pensa, até a forma de conduzir o processo, ele conduz, pô, esse juiz é assim, assado, eu vou conduzir dessa forma. Existe aquele problema que a ordem que acontece aí, eu acho que tem toda a sua razão, do próprio posicionamento, né, na sala de audiência, em que o promotor fica ao lado do juiz, né, enquanto o advogado fica mais distante, né? Então, uma série de coisas que podem parecer irrelevantes, né, no dia a dia, mas que dentro de um contexto pode influenciar de alguma forma. Mas eu acho, o problema da mídia é um problema muito sério. Eu acho que a gente tem que ter um cuidado, realmente o juiz tem que, de uma certa forma, até em determinadas situações, se blindar. Eu procuro, por exemplo, em determinados processos, de evitar, eu sei que, por exemplo, em determinado processo, eu vou julgar essa ação. Eu evito realmente ler notícias sobre aquilo, falar, ter conversas, bate-papo sobre aquele processo. Me concentrar realmente no que está no processo. Eu conversei, o meu irmão é juiz de São Paulo, ele foi aqui juiz instrutor aqui no Tribunal Federal, ele lançou na tese de doutorado dele, foi processo de formação da convicção do juiz. E eu estava debatendo com ele, eu falei, Rodrigo, muitas vezes o processo de formação já é feito antes do início do processo. A gente fala em persuasão racional, que o juiz vai analisando a prova até ele se convencer. Muitas vezes, por essa pressão da mídia, ele já começa convencido e ele já conduz o processo na direção daquilo que ele já pré-concebeu como verdade. Esse é um grande risco de fato. Né? Eu acho daí, inclusive, a importância do juiz de garantias, né? Exatamente. Em que você vai separar, ou seja, não é que você vai estar botando em dúvida a credibilidade do juiz, mas você vai colocar aquela situação, aquele juiz que vai colher as provas, não será colher determinadas provas, né, que vai determinar uma prisão eventual, uma busca e apreensão, uma quebra de sigilo telefônico, uma quebra de sigilo telemático, etc. Ele vai produzir aquilo lá tudo, mas quem vai julgar vai ser um outro juiz que vai pegar o processo com o quadro pronto, né? Ou seja, aquela estrutura vai estar pronta e ele vai poder julgar de uma maior isenção. Eu não contribuí para isso. Por exemplo, eu não determinei a prisão dessa pessoa lá atrás. Imagina só, o juiz determinou a prisão. Ele estava convicto que a pessoa era responsável e devia ser presa. E vai julgar. Para ele fica muito difícil. Imagina só julgar e falar, ixi, eu errei. E eu vou ter que absolver esse cara. E a prisão, como é que fica? A prisão foi até o último momento. Então aí eu pergunto o seguinte, nós estamos nos últimos 5 minutos, eu vou fazer agora um bate-volta aqui. Nos processos de competência originária do STJ e do STF, em que também o juiz participa, o ministro, no caso, participa numa atividade de instrução e depois... Não deveria também... Por que foi excluído dos tribunais superiores a função do juiz de garantias, que ajudaria também nesse caso? Eu acho que talvez porque, em geral, esses processos são julgados, são apreciados no colegiado, né? Ou seja, um colegiado e um colegiado extenso. Então, por exemplo, Superior Tribunal de Justiça, quem julga as ações penais é a Corte Especial. E a Corte Especial são 15 juízes, né? Então eu acho que talvez nesse caminhar, eu não sei, foi uma decisão do Supremo, né, que acabou, ao interpretar a lei que criou o juiz de garantias, ele fez alguns ajustes ao que estava escrito no texto da lei, né? E a própria lei não tinha deixado claro sobre essa questão do juiz de garantia nos tribunais superiores. Polêmica. Eu, particularmente, acho que deveria funcionar para o Supremo e para o STJ. Até porque você tem... Ele vai votar também. Não, e você tem juízes, né, para isso, né? Você não tem aquele problema, não, mas às vezes numa comarca pequena, como é que eu não tenho 2, 3 juízes, como é que eu vou fazer essa questão? No tribunal são 15 juízes, ou seja, perfeitamente possível que você tenha o juiz que vai ser responsável por essa parte instrutória e aquele juiz que vai terminar. Nós temos assunto aqui para 2 horas, mas como está acabando o programa, eu vou fazer as perguntas mais rapidinho. Clamor popular. O que é clamor popular e por que ele é tão utilizado ainda, mesmo contra a lei,
para decretar prisão preventiva? O tribunal é muito claro nisso, né? Que o clamor popular não justifica a prisão. Eu acho que talvez a maioria das pessoas que estejam ouvindo esse programa não vai lembrar do caso da escola base, né? Sim. Que é o famoso caso da escola base. Parte da aclimação de São Paulo, em que houve, ou seja, que criou-se uma situação e depois se verificou que aquilo que estava sendo denunciado era abuso infantil, etc. Né? Sim, não procedia. Mas você criou um contexto midiático tal que conduziu. Então você arrasou com a vida de determinadas pessoas com base na opinião da imprensa. E aí começa por isso que eu falo que muitas vezes o juiz é aconselhável para o juiz ele se afastar de mídia, essas coisas todas, para não deixar se influenciar por esse tipo de bagulho. Concessão de indulto para traficante. E se o tráfico for privilegiado? O que é o tráfico privilegiado e cabe indulto para traficante? A questão do tráfico privilegiado é aquele traficante que a quantidade normalmente é uma quantidade não muito relevante, ele nunca foi acusado por crimes anteriores, né? Ou seja, você vai mostrar que é uma coisa... Não integra a organização. Não integra a organização, quase eventual, né? Ou seja, ele não é do dia a dia dele, ele não é uma forma de sustentar a vida dele, foi uma coisa que ele foi pego ali num momento qualquer. E aí, então, você tem a figura desse tráfico privilegiado. E o indulto vai depender, assim, das condições do indulto, né? Ou seja, aquilo que for colocado lá nas regras do indulto. Pessoal, com um convidado desses, é para a gente ter 2 horas de programa, não é? Vou até pedir para estender um pouco mais na próxima vez. Queria agradecer muito ao ministro Sebastião Reis, muito gentil, vai ser muito proveitoso para o nosso telespectador essa entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, é sempre bom conversar e até de uma forma mais coloquial, menos formal, né? Mais coloquial, a gente poder conversar e falar algumas coisas. É um meio muito complexo, realmente. De vez em quando eu tenho dificuldade de compreender como é que funciona a estrutura, imagina o cidadão. Este foi o Discutindo Direito. Até o próximo programa. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.